Ok, falar algo bastante importante. Aqui estão dois documentos que tratam-se de atualizações sobre liquidez global. Esse aqui é um documento da Cross Border Capital, do Michael Howell, que é um documento no qual eu acompanho todo dia, justamente por se tratar de atualizações sobre o estado de liquidez global, que é o fator determinante que dirige o preço de ativos de risco em tempos modernos, como o mercado de ações e, claro, Bitcoin. Então, eu acabei de ler aqui os dois documentos. Esse primeiro aqui é simplesmente a atualização semanal, padrão. E esse aqui é o segundo, desculpa. E o primeiro documento é fazendo um estudo sobre o estado de liquidez global, o como ele influencia isso, o ritmo de Bitcoin. O que é ritmo? É tratando de ciclo. Essa é a palavra, esse foi o estudo. Então, acabei de ler isso tudo aqui, fiz um resumo, e é agora que eu quero poder passar a compartilhar agora quais foram as minhas conclusões depois de ler isso tudo. Deixa eu trocar a tela. Trocada. Então, pois bem, liquidez global, que eu anotei aqui. Hoje tiveram esses dois documentos, o primeiro que foi esse que eu mostrei, e o segundo foi o que é o padrão. E no primeiro documento, ele está citando que o topo chegou. É isso aí. Atenção, o topo de liquidez global, tá? O topo de liquidez global chegou. E aí foi que ele passou esse gráfico aqui. Como tu pode ver, é aqui que nós estamos. Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui. Aqui que nós estamos, nesse pontinho azul. Então, é aqui que o documento está chamando que chegamos no topo. E aqui o comentário está no documento. Olhando no ciclo mais dominante, o ciclo acabou de chegar no topo, com um índice fazendo uma nova maior alta de todos os tempos, que evidentemente é verdade, né? São números, não tem como discutir com isso. O ciclo agora não confirma a importância do não sei o que essa linha vermelha, no qual que são esse ciclo de 200 dias que ele colocou aqui, que eu já vou comentar sobre, em BTC, o que valida 5 interação, blá 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 blá. Tá, foda-se. Tá, e chegando no fundo do poço que fala 2023, que foi o ano de recuperação, quando esse ciclo atual, o bull market lá, iniciou. Pois bem, então é isso aí. Isso que ele está chamando aqui, que é o ciclo de liquidez global chegou no topo, como ele está evidenciando esse pedaço aqui através desse gráfico. Pois bem, a primeira coisa que eu quero poder chamar a atenção é, perceba como essa moving average vermelha que ele colocou aqui, que são esses 200 dias, perceba como aqui, no final de 2024, ou melhor, quando está bem aqui em 2024, perceba como aqui havia chegado no topo, tá? Como foi bem aqui, nós chegamos no topo. Isso aqui foi entre outubro a dezembro de 2023, ou seja, o último trimestre de 2023, foi bem aqui quando essa linha vermelha chegou no topo. E depois disso, 2024, quando estava bem aqui no fundo do poço, como tu pode ver, chegou no fundo do poço, foi quando teve essa performance blow off top, essa performance absurda que foi no começo do ano passado, com o catalista lá do Ano Novo Chinês, quando eles o banco PBOC, que se chama lá o Banco Central Chinês, né, o Bacen da China, no qual eles estavam provendo bastante liquidez no mercado. E foi isso que nós tivemos essa performance aqui. Pois bem, como tu pode ver, não é simples como desligar o cérebro e seguir essa linha vermelha que está aqui, mas se você pegar esse pedaço de informação aqui, estaria corroborando com essa tese de que assim que isso aqui chegar no topo, possivelmente, ou melhor, provavelmente, ao BTC acompanhar, é nesse período no qual nós devemos ver o famoso blow off top. Né? Isso é provável. Pode ser que BTC chegou no topo, é diferente, tá? Liquidez global versus BTC. É possível que o BTC chegou no topo também? Claro que é possível. Nós sempre lidamos com probabilidades. Mas, falando aquilo que é o mais provável, essa é a análise que eu concluo aqui. Como profissional, a gente sempre tem que ser bastante racional. A gente sempre tem que ser o mais objetivo possível. Essa que é real. Não pode ser aquilo que a gente quer. É óbvio que a gente quer ver os preços subindo, porque a gente investe, tem dinheiro na linha e quer ver subindo. Mas sendo bastante objetivo, é isso que eu vejo aqui. Até porque eu vou corroborar e fazer com outras paradas que eu tenho para comentar. Esse aqui, tudo que eu falei aqui foi o primeiro documento. Tudo que eu falei aqui. Agora, outra coisa importante nesse documento também. De acordo com a data extrapolada, liquidez global, o ciclo de liquidez global chegou no topo em setembro de 25, ou seja, esse mês, agora. É isso aí. Então, como foi o que eu disse aqui, liquidez global chegou no topo. Aí, continuando. Falando agora sobre isso aqui eu já comentei. Falando agora sobre o primeiro documento. O que ele falava? Então, deixa eu trocar a tela de novo. Tá, não estou conseguindo trocar a tela agora. Por quê? Tô sim, beleza. Então, esse aqui foi o documento que eu acabei de discutir, mostrando aquele gráfico com aquela linha vermelha, e agora falando sobre o segundo documento, que é a análise semanal padrão. Então, comentando sobre esse cara agora, tem uma parte aqui, tá? Aqui o crescimento de liquidez global, como tu pode ver só aparecia, porque o pessoal, burocratas adoram imprimir dinheiro.
Cadê a parte importante que eu quero destacar? Tá bem aqui. Aqui mesmo. Então, liquidez declinou no último trimestre de 2024 e foi isso que catalisou a performance péssima que tivemos no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março. Então, aí está. No segundo trimestre desse ano, ativos de risco, que é classificado como todo o mercado de cripto, Bitcoin e as altcoins, melhoraram sua performance, o que foi suportada pelo crescimento e liquidez global. Como eu disse, assim, tudo que acontece, tá? O que importa é isso aqui, é liquidez global, é isso que dirige, é o fator determinante. O que acontece no meio do tempo, ou é liquidação, é barulho, tá? Essa que é a palavra, é barulho. Ativos de risco continuaram tendo performance positiva durante Q3. Q3 é o terceiro trimestre, que é o que nós estamos agora. A setembro é o último mês do terceiro trimestre. O que foi empurrada pela expansão de liquidez no segundo trimestre. Ou seja, em detrimento da expansão de liquidez no segundo trimestre, é um dos motivos, ou melhor, é o principal, é o fator determinante que suportou a performance positiva no terceiro trimestre. E agora, a parte mais importante. Liquidez continuou expandindo até o terceiro trimestre, que é o que nós estamos agora, o que suporta bem para Q4, para o último trimestre. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que liquidez global continuou apreciando e está dizendo que chegou no topo agora em setembro, que é o terceiro trimestre, o que suporta bem para o último trimestre. O que isso aqui quer dizer? Existe, tá? Eu não sei se ele fala aqui, deixa eu ver. Tá, achei. Olha só, como é bom essa. Tava bem aqui, inclusive, cabaçauro que eu sou. Dados históricos mostram que essa mudança de liquidez frequentemente gera tipos de risco com uma estimativa de 3 meses de lag. Lag é a demora até acontecer. Ou seja, o que isso aqui está falando? O que isso aqui quer dizer? Significa que depois que existe uma distância, não, existe uma demora, tá? A partir do momento que liquidez é criada, até o momento que ela entra no mercado, tá? E aqui que ele está falando que a estimativa são de 3 meses. Então eu vou repetir. Existe uma demora, tá? Existe uma diferença entre a partir do momento que liquidez é criada, ou seja, que o burocrata apertou um botão para imprimir dinheiro, e o momento no qual esse dinheiro entrou no mercado. E aqui ele está falando que são um período de 3 meses. Ou seja, a minha conclusão, como profissional, é óbvio, né, que assim, eu tenho o dinheiro ali e também quero poder apreciar, mas fazendo uma análise concreta, objetiva, tentando ser o mais objetivo possível que eu consigo ser, isso aqui corrobora, tá, com o gráfico que eu já havia mostrado antes, que é esse cara aqui. Apesar disso aqui ser uma outra forma de estar mensurando liquidez, tá? M2 é outra coisa, mas não vou entrar nessa agora porque vai ficar muito confuso, muito complexo. Mas isso aqui corrobora com esse gráfico que eu já havia passado antes também, de que é isso aqui que nós devemos esperar. Que o ciclo novamente vai se repetir, porque as coisas sempre se repetem. A minha conclusão é essa. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja errado, mas assim, os dados corroboram com isso. É o que importa, tá? Os dados corroboram com isso, então essa aqui é real. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa no meu documento. Deixa eu trocar de tela, peraí. Tá. Não, é que foi isso que eu coloquei, até deixei grifado aqui sobre isso. Então, com tudo isso dito, isso aqui foi eu que escrevi. Com tudo isso dito, tentando ser o mais objetivo que eu posso ser, e considerando que existe um lag, né, uma demora, uma distância, até que liquidez, entre liquidez expandir até ela entrar no mercado, é isso que importa, é entrar no mercado, isso me leva a concluir que o ciclo vai se repetir novamente com um blow-off top. Blow-off top é a zona da euforia, essa aqui é a blow-off top é aquela loucura, onde tudo acontece num curto espaço de tempo, durante o trimestre do ano. O que está de acordo também com a forte sazonalidade, a palavra que eu sempre repito, né, sazonalidade. E depois disso, aqui a parte importante também, depois disso é quando o capital ele começa a descer a curva de risco. O que isso quer dizer, curva de risco? A famosa temporada de coins. Por quê? Porque BTC chega no topo, depois disso que o BTC chega no topo, o dinheiro sai de BTC e percorre coisas com mais risco. Ethereum tem muita market cap, tem o quê? Bilhões de market cap. Então depois que o dinheiro sai de BTC, vai para Ethereum. Depois que sai de Ethereum, o dinheiro sai de Ethereum e vai para Solana. E depois ele começa a percorrer essa linha de risco, sabe? Eu estou digitando coisas aleatórias aqui. Eu digo, enfim, posso ficar o dia inteiro aqui colocando esse monte de coisa. Então, tipo, é isso que eu quero dizer. É isso que catalisa a temporada de altcoins. Cacete. Que é onde você vê toda aquela loucura lá. Então, minha conclusão é essa. São boas notícias, tá? Boas notícias, ou seja, nada mudou. Os dados corroboram com isso mesmo que eu já havia falando durante todo esse tempo aqui. Portanto, seguimos. Só queria compartilhar tudo isso aqui que eu passei. Eu sei que é bastante informação, mas só queria compartilhar porque, como tu pode ver, os dados, a análise, toda, ela corrobora que teremos esse final de ano promissor.